uma coisa. Como é que foi para você a questão de você parar de trabalhar? Porque hoje você consegue fazer dos cursos, tudo que você ensina para as Sim. pessoas e tudo, né? Você estuda, faz isso, mas você passou anos estudando medicina, pediatra, de repente você fala assim, eu vou parar de trabalhar e vou Sim. cuidar dos meus filhos. Uhum. Como é que foi isso? Porque tem um lado, eu quero exercer minha profissão. Sim. E como é que você lidou com essa história? Então, foi bem difícil. Bem difícil, não foi... Às vezes o pessoal olha e fala assim, ah, nossa, ela quis parar de trabalhar pra cuidar dos filhos, né? Sempre sonhou em ter muitos filhos. Não é a verdade. Assim, eu nova, como eu disse, achava um absurdo a minha prima ter 4 filhos. Só que à medida que eu fui estudando, entendendo e trazendo isso para a minha própria formação e tomando isso como próprio, isso foi se transformando num valor. Só que ainda que isso fosse verdade, na prática foi difícil. Entendeu? Eu Quando imagino. eu me deparei do tipo, caramba, eu preciso parar de trabalhar. Por quê? Porque geralmente é isso, né? Na prática, a teoria é difícil. Exato. É isso aí. Por quê? Porque eu fui criada nesse pensamento. E eu acho... Sua mãe trabalhava, E de né? verdade, Kane, assim, cá entre nós, eu acho que hoje em dia a gente não tem como viver na época quando as mulheres não trabalhavam. Não dá pra gente ser assim. Por quê? Eu acho mesmo que os homens valorizam mulheres que têm esse perfil que estuda, que sabe, que é intelectual. Sabe, aquele perfil da mulher que fica em casa, pacata, porque quer, e tipo, tô aqui pra cuidar dos meus filhos. Não sei o quê. O homem não valoriza mais isso. Não tem jeito. A gente tá em outros tempos. Então ele valoriza sim uma mulher que faz as coisas consciente, porque eu tomei essa decisão, eu quis que fosse assim, e eu consigo dar frutos dessa forma. Entendeu? Foi uma opção. Não foi assim, eu não vou trabalhar porque eu nem sei o que eu vou fazer da minha Isso. vida. Nem não sei o que fazer, não sei fazer nada. Não, Isso. eu tô com opção agora de não trabalhar. Exatamente. Não, mas quando você fez essa opção, você já estava no mercado digital ou não? Não. Não, O mercado não digital tinha, foi lá foi atrás. 12 anos Foi lá na atrás. frente. Eu entrei para o Instagram em 2018, acho. Eu parei de trabalhar em 2010. Mas antes disso você não fazia curso, não fazia palestra? nada Não, disso? a única coisa que eu fazia eram coisas na minha casa. O que aconteceu? Quando eu tive o Itinho, e aí eu decidi parar de trabalhar, e foi uma decisão... O que acontece? Eu estava na residência, eu tinha 70 horas por semana de carga horária na residência. Eu tentei fazer todos os meus plantões antes do meu filho nascer, porque a minha ideia era, como eu ficava o dia inteiro lá, a minha ideia era, depois que ele nascesse, tentar não dar plantão, e tentar ver se eu conseguia com a residência que eu ficasse só meio período e estendesse mais o tempo da residência, entendeu? Em vez de ficar manhã e tarde. Então, eu tentei fazer isso. Eu fui conversar com o meu chefe da residência, falei, puxa vida, não dá pra fazer isso, eu tenho um bebê de 4 meses. Como é que eu vou parar de amamentar ele com 4 meses? Estamos na residência de pediatria, no fim das contas. A minha mãe não podia ficar, ela tinha uma consultoria de gestão empresarial, a maior empresa dela era a Petrobras, inclusive, nessa época. Então ela não tinha como. A minha sogra tinha uma fábrica de biscoito. Ela trabalhava também, normal. Eu não tinha com quem deixar. Eu teria 2 opções. Ou deixar com uma babá. Eu chegava na UERJ antes das 7 horas. E saía da UERJ 5 horas no mínimo. Entendeu? Então, Porque também não é fácil deixar uma creche, né? criança Muitas mulheres... o dia inteiro com uma babá. Eu ia ficar o dia inteiro, muitas Bernardo. mulheres Confiasse buscam muito, uma né? creche também, vai deixar na creche E ele ia ficar de 7 às 7. Não é fácil também. Entendeu? Não. Também não. Então, assim, não tinha muito como, sabe? Só que, apesar de não ter muito como, não foi fácil tomar essa decisão, entendeu? Tava na minha cara, mas eu não conseguia tomar, porque eu não queria deixar. A verdade é que eu não queria Você deixar. estudou tantos Eu anos queria pra fazer as 2 aquilo. coisas. É. Só que não é possível, não era possível. As 2 coisas não dava. E aí, nessa, o Ítalo me ajudou bastante. Ele me ajudou e falou, ó... E aí ele exerceu o papel de homem, assim, falou, ó, eu tô aqui. Tá tudo bem. E eu vou sustentar vocês e vai ficar tudo bem. E o que você precisar, e se a gente conseguir que você volte depois, eu vou te dar todo o suporte para que a gente consiga fazer isso. Mas agora não dá. Mas também não é só uma questão de financeira, né? Não. Pode até ser em determinado momento, mas é uma questão também de prazer, né? De Isso, querer fazer. eu era, assim, modéstia à parte, eu era uma boa médica, entendeu? Eu era uma boa médica. E tanto é que os meus amigos de faculdade, de residência, e o meu pai falou, caramba, que desperdício, sabe? Qual é o desperdício como da medicina, não ter mais você como médica.
Falei, mas agora é outra coisa que eu preciso fazer. Mas com 7 filhos agora também é meio difícil voltar Então, a ser aí eu médico, não? tentei voltar, não pra residência, porque nunca seria mais possível por causa da carga horária, mas eu tentei fazer uma pós-graduação em pediatria. Só que na época, a pós-graduação começou a ter plantão. Quando eu comecei a tentar, eu falei, cara, não dá, impossível, não vou conseguir. Eu tava, acho que, no 3º filho. Aí eu falei, deixa quieto. Mas aí, quando o Itinho, eu me vi em casa com o Itinho pequeno, eu falei, caramba, agora esse é o meu trabalho. Então agora a minha formação vai ser em cima disso. E aí eu comecei a estudar sobre educação. Comecei a ler vários livros sobre educação. Falei, caramba, agora eu vou ter que aprender como é que faz isso aqui direito. Entendeu? E aí eu comecei a eu fiz um grupo com as minhas amigas no Gmail. Muito legal isso. No Gmail. Olha só. Porque não existia, tipo, outras formas, né? Não. Então eu fiz um grupo no Gmail e eram algumas amigas que tinham. Exatamente! que tinham tido bebê. Eu falei, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Eu preciso conversar com alguém sobre esse assunto. Porque Vamos no começar. final das contas a médica continuava por ali, né? Exatamente. E aí eu falei, vamos começar a conversar sobre isso. Ela mudou e aí... só a forma de atuar ali, isso. mas continua aí. Então eu comecei, aí eu fiz um grupo de estudo com as minhas amigas. Quando o Itinho tava com 4 anos, eu comecei a fazer um grupo de estudo. Eu falava, olha só, a gente vai ler um livro sobre educação toda semana. E aí cada semana a gente ia pra casa de uma das amigas. Nossa, às vezes tinham 40 mulheres lá. A gente ia pra casa de uma delas, uma ficava responsável por ler o capítulo daquela semana. E aí eu moderava a discussão. Então isso me ajudou muito. Levava os filhos Mas também. então E isso levava os daí filhos. Sim. Isso daí, então, foi, digamos assim, um pré-curso digital. Totalmente. Isso daí foi Totalmente. começando a embasar o que viraria um curso digital. Porque eu lidava ali com 40 mulheres que ficavam colocando as suas questões educativas. E eu ficava pensando sobre aquilo. Foi um exercício gigantesco. E depois eu fiquei sendo moderadora de um curso do IBF, que é o Instituto Brasileiro de Família, que é vinculado ao IFFD, que é Federação Internacional de Família. Não sei. É alguma coisa de família. Exato. Da família. Ou a questão do método contraceptivo, que difunde e tal. Isso. Então, aí eu comecei a ser moderadora desse curso. O curso chamava Primeiros Passos, que era para crianças até 3 anos. E essa função de moderadora é muito boa. Por quê? Ficam vários casais que eles recebem um estudo de caso. E tipo, estudo de caso na medicina, tipo, seu José, de tantos anos, sofreu isso, aconteceu isso, tem esses sintomas, não sei o que lá. E aí eles estudam, só que era no caso de um estudo de caso de uma família, né? Nessa família aconteceu assim, a mãe reagiu assim, a criança foi assada, não sei o que lá. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Quais são os problemas, né? E quais são as possíveis soluções que a gente pode dar para essa família? Então, eram alguns casais que discutiam sobre aqueles assuntos e eu ficava como moderadora daquilo. Ou seja, o meu papel era: fulana, fala o que você acha sobre o assunto. Aí ela falava. Aí o outro falava, não concordo. Eu falava, mas por que você não concorda? Por causa disso. Eu não podia colocar muito a minha opinião, mas eu tinha que fazer com que eles discutissem sobre o assunto. Então, você conduzia a conversa. Me deu, exatamente, aquilo também me deu muita, qual é a opinião das pessoas, o que as pessoas acham? O que faz com que elas tomem determinadas atitudes na educação, entendeu? E aí, como moderadora... Foi você uma reflexão, né? Exato. De tudo isso para construir... Comecei a construir todo esse embasamento de educação que eu tenho hoje. Você tem um know-how de educação, entendeu? Que é fantástico. Exatamente. Até, não só por isso, como o que você aplica na sua casa. Sim. Né? Você ali tem a aplicação direta. Você fala, gente, deu certo, não deu certo. E eu assisti as minhas próprias moderações, para eu poder me criticar, entendeu? Então, isso fazia parte do treinamento, assim, pra gente conseguir ser um bom moderador. Mas foi nessa época que você escreveu o livro, escreveu as coisas, ou foi depois? Não, só depois. Eu fiz o primeiro curso de sexualidade. A primeira aula de obediência que eu dei foi em 2019. E isso já existia a era digital para você? Já, há 1 ano.